Olha pessoal, a situação política, econômica e social brasileira está ruim, mas vai piorar. Vai piorar porque nós tivemos um desaprendizado industrial e nós tivemos uma desconexão do sistema industrial brasileiro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse sonho aí de que de uma hora para outra a indústria volta a produzir, todo mundo volta a crescer, ele vai demorar um pouco, porque imagina o seguinte, a indústria brasileira, ela era toda conectada, o que significa que uma pessoa faz parafuso para outra pessoa usar aquele parafuso para fazer uma máquina, para depois vender aquela máquina para uma indústria maior que utiliza aquela máquina. No momento em que a Operação Lava Jato atrapalhou a cadeia industrial brasileira, e pior, no momento em que o governo Temer já entrou tirando do Brasil a parte da produção industrial relacionada à produção do petróleo, nós tivemos um desincentivo na indústria brasileira. Esse desincentivo causa o desaprendizado industrial. O desaprendizado industrial é muito perigoso, porque uma pessoa que estava trabalhando numa indústria, por exemplo, apertando o parafuso, ela perdeu o emprego. Porque ela perdeu o emprego, ela foi para um local completamente diferente, trabalhar numa área completamente diferente. Agora você imagina que isso aconteceu com milhares de pessoas, milhões de pessoas dentro do território nacional. As indústrias foram fechando, seja a construção civil, seja a indústria de base, seja a indústria de metalúrgicos. Elas foram fechando, foram perdendo os empregados que sabiam fazer aquelas atividades e as pessoas foram dispersando. Porque agora essas pessoas estão dispersas, é praticamente impossível para essas indústrias reconectarem a capacidade industrial. E pior, porque agora as indústrias não estão mais encadeadas, ou seja, essa produz parafuso, para essa produzir a máquina, para essa comprar a máquina, porque já não tem mais esse encadeamento industrial, já não tem mais a possibilidade dessas indústrias voltarem a trabalhar. O que significa que nós fomos condenados a uma nova realidade, um novo posicionamento político. Nós fomos condenados ao posicionamento político extrativista e rural. Se você prestar atenção nos índices de desempenho do governo Temer, o Temer toda hora está comemorando o crescimento do PIB rural. O último pronunciamento do Temer, ele manda um especial abraço para os trabalhadores do setor da agricultura, porque os trabalhadores do setor da agricultura mostraram um grande desempenho. Mentira! A maioria do setor agrícola que realmente desencadeou esse crescimento do PIB rural funciona através de máquinas, o que significa que nós vivemos hoje uma realidade em que nós perdemos a indústria brasileira para que a indústria fosse deslocada para os países de primeiro mundo que financiaram essa crise no Brasil. A nossa indústria desconectada tem uma capacidade pequena e uma possibilidade praticamente remota de conectar novamente, voltar a produzir o que produzia, por exemplo, em 2014, e que nós agora estamos fadados a produzir matéria-prima, ou seja, alimentos, e produzir minerais para que os países de primeiro mundo industrializem e vendam para a gente depois. A possibilidade do Brasil voltar a ser industrializado com um mundo tão competitivo como está hoje é muito remota. Pode ter certeza que vai piorar